Deus. Muito bem, Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos ler no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Glória a Deus. Hoje nós falaremos um pouco sobre onde estão os Josués e os Calebes de hoje. Onde estão os Josués e os Calebes de hoje? Ontem nós estivemos em Birité, tivemos uma ótima reunião, pela graça de Deus, uma reunião muito importante, dando sequência à mensagem de domingo, em Salzedo, quando nós falamos sobre as pragas, as taças. Foi muito importante, graças a Deus. Nessa noite vamos falar um pouquinho sobre onde estão os Josués e os Calebes de hoje. Lembrando aos irmãos que sábado que vem será dia 12. Não teremos culto aqui porque tem ceia em Birité. Então, o culto daqui, sábado não tem porque tem ceia domingo. Então, os irmãos daqui vão para a ceia em Sarzedo. Como os irmãos sempre sabem, todo segundo domingo do mês, a van vai estar aqui na frente às 5 horas para levar os irmãos para a Santa Ceia lá de Sarzedo. Dia 13 agora é a Santa Ceia. Amém? Amém. Dia 13 da semana que vem, domingo. Então, sábado que vem não tem culto, tem por ocasião da ceia. Então, o culto de sábado é o culto de ceia. Domingo, às 17 horas, os irmãos aqui na porta da igreja, aqui dentro da igreja mesmo, para já esperar a van para ir lá para Sarzedo, para estar junto com os irmãos de Sarzedo. Amém? Amém. Números 13, verso 30. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos já acharam? Amém. Glória a Deus. Números 13, verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, veja bem, Moisés, vamos dizer aqui, Moisés um tipo do pastor, e o membro, Calebe, diante do pastor se levantou e fez calar o povo. E disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eles estavam com medo dos anaques, estavam com medo dos heteus, dos jebuseus, dos amorreus, dos cananeus, e certamente eram homens mais preparados do que eles em situação de batalha. Porém, os homens que com ele subiram disseram, olha só, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Entendeu? Essa afirmação não era errada, ela estava correta. Ela estava corretíssima. Veja bem, o que estava correto? Estava correto o que eles disseram, porque mais forte do que nós. Fisicamente, aparelhadamente, entendeu? Fisicamente, eles eram mais fortes, na verdade. Mas esse povo tinha a promessa de Deus. Estava com a promessa debaixo dos braços. Estava com a palavra. E Deus estava no meio deles. Entendeu? E quando Deus está no nosso meio, irmãos, está vindicando o povo. Presta atenção quando eu vou dizer uma coisa. A questão de Deus estar em nosso meio é uma coisa. A questão de quando Deus está vindicando que Ele está no nosso meio é outra coisa. Porque a presença de Deus em nosso meio deve ser vindicada. Tem que ter vindicação. Só o fato dele estar tem que ter vindicação. A vindicação é a prova de que ele está presente. Quem entendeu, irmãos? Amém. É a prova de que ele estava presente. Amém. E Deus, por muitas e muitas vezes, provou para eles que ele estava presente o tempo todo. Amém.
Estão entendendo, irmãos? Amém, Jesus. Nós da mensagem. Deus está presente. Correto. Ele está, ele prometeu estar na sua palavra, ele sempre vai estar. Agora, e a vindicação? Ele está sendo vindicado em nossas vidas? Está sendo vindicado. Porém, os homens, 31, que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Isso aqui está certo, porque é mais forte, isso é verdade. Porque eles olharam para quê? Eles não estavam olhando para a promessa, estavam olhando para a circunstância. Estavam olhando para o material e estavam esquecendo do espiritual. Eles estavam olhando as circunstâncias. Olha o que aconteceu no 32. Isso inflamou a terra. Inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Ele quis dizer o seguinte: lá tem muita briga. Eles consomem a si mesmos, matam um a si mesmo, consomem os próprios moradores. Eles têm briga demais, discutem demais, morrem demais. Consomem eles mesmos. E todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Eram filhos de Anak, por fim, filhos de Caim. Gente gigante, porque eles foram para a terra de norte. E norte, depois na frente, se tornou Canaã. Também vimos ali gigantes, olha só. Vimos também gigantes, que também eram filhos de Caim, que tinha a estatura também de um Golias. Porque para a sociedade brasileira de medicina, acima de 2,40 metros é considerado gigante. Para a sociedade brasileira de medicina de saúde. Quando você vê os jogadores de basquetebol ou de voleibol, eles medem 2,10, 2,8, 2,5, é o máximo. E não são considerados gigantes. São homens altos e não são considerados gigantes. Mas para a sociedade brasileira, acima de 2,15, 2,40 é gigante. Já é gigante. Quer entender, irmãos? Amém. E os filhos de Caim, diz o Mambana, era quase 3 metros de altura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, ó, descendente lá atrás. E para nós, éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Muito bem, vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é a verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos nessa terra, Senhor, como os filhos de Israel um dia esteve. Nós estamos desafiando também gigantes. Estamos no meio de gigantes. Fisicamente falando, estamos no meio de gigantes. Muitas igrejas grandes, finas, grandes pináculos, grandes teólogos, grandes seminários, grande multidão. Estamos de frente de gigantes, Pai. Fisicamente pensamos, ó, Deus está com eles, Deus não está conosco. Mas nós estamos olhando para a promessa. Porque o Deus está conosco, porque vimos a promessa para esse dia. Ó Deus dos céus, Deus eterno, abençoa cada irmão e irmã nessa noite. Que a graça salvadora do Senhor esteja com cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa mensagem chegou para nós, já distribuiu para alguns irmãos. Quem não pegou ainda, é só pegar. A cura divina e o que é doença. Somente creia. Depois os irmãos podem pegar. Muito bem, onde estão os Josués e os Calebes de hoje? Irmãos,
Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele dizia sempre: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em outra escritura, ele disse que não precisava e não era necessário que ninguém testificasse dele, porque ele disse: há um que testifica de mim. Eu não preciso que os homens testifiquem de mim. Eu não preciso da testificação dos homens. Há um que testifica de mim. Então, observe que Deus não precisa da nossa ajuda. Quem está entendendo? Amém. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não é alguém que precisa ser ajudado. Deus não entra em situações. Deus não entra em confusões. Deus não é caluniado. Deus não pode ser caluniado. Então Ele não precisa da nossa ajuda. Deus não entra em dificuldades. Então Deus não precisa da nossa ajuda. Porque Deus é capaz de qualquer coisa. De fazer. Deus é capaz de mudar o quadro de qualquer situação. Mas nós tínhamos ali, já em Cades Barneia, já junto ao Jordão, uma situação bem atípica. Porque tinha no meio do povo um homem, um profeta, que foi enviado por Deus, provado por Deus, vindicado por Deus. Deus o provou e o vindicou de todas as maneiras diante de um povo que costumazmente estava sempre entrando em dificuldades. Estava sempre questionando, estava sempre murmurando, estava sempre buscando ocasião para trazer discrepância no meio do povo. E nós encontramos que aqui em Cades Barneia, nesse local, onde Israel estava esperando, esses espias, esses homens que foram ver, averiguar a terra e trazer a novidade dela, a Bíblia diz, e nós lemos, que eles inflamaram todo o povo. Moisés era um profeta de Deus? Era. Moisés era um homem vindicado de Deus? Era. Deus estava com Moisés? Estava. Será que as pessoas não tinham provado, não tinham aprendido a lição do que Deus fez com Miriam? Do que Deus fez com Arão, encurtando a vida dele? Fazendo com que Miriam pegasse uma doença terrível, ficasse leprosa. É certo que ela foi curada e restaurada outra vez, mas não durou muito tempo. Deus recolheu ela. Será que eles não viram o testemunho de Miriam, irmã de Moisés, de Arão, quando Deus desceu chamando eles para uma conferência, para chamá-los a atenção, de que se qualquer um na igreja, ou qualquer um no arraial que tivesse algum tipo de dom, Deus falaria por meio de visão, de sonho, mas Moisés não. Moisés eu falo de cara a cara, amém, irmãos? Amém. Será que eles não tinham aprendido isso? Será que eles não tinham aprendido que Deus estava com Moisés? Que a promessa era para eles?
mas sempre estavam murmurando, sempre estavam questionando. Deus precisa de ajuda? Não. Moisés precisava de ajuda? Não. Mas irmãos, mas quando nós cremos na verdade e vemos que ela está um pouco oprimida, sendo que às vezes que ela está um pouco oprimida, sendo que tem alguém que esteja atrapalhando, alguém que está questionando o trabalho, a obra de Deus, o avançar de Deus, nós como cristãos temos que sair em defesa do Evangelho. Amém. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de defensores. Ali estava um homem provado, vindicado, ser ele o profeta. Pessoas morreram por causa disso. Datã, Abiram e o seu grupinho morreram por causa disso. Lá estava o homem de Deus. Deus não precisava de ajuda de ninguém. Deus não precisava de que alguém o defendesse. Mas se você está na verdade, você crê na verdade, você tem que sair em defesa disso. Amém, irmão? Amém, Deus. Em defesa daquilo. Foi o que Caleb fez. Caleb não era um homem que não era espiritual. Caleb era um homem espiritual. Ele sabia que havia gente ali que não fazia parte da promessa de entrar. Caleb sabia que ali havia 3 classes de crente. Caleb sabia que qualquer pessoa que levantasse contra a palavra se daria mal. Ele tinha experiência para dar e vender. Pelo tanto de tempo que ele acompanhou desde a saída do Egito, com 40 anos e agora com 80 anos na porta de Canaã, em Cades Barneia, enfrentando essa situação. Tinha experiência para dar e vender. E vendo esses espias pregando diferente, ensinando diferente, mostrando a mensagem de um ponto de vista diferente, Caleb tomou uma posição, Moisés ficou de um lado, Caleb tomou uma posição, disse, não, a mensagem não é assim, a mensagem não é esta, a mensagem é esta. Amém, irmão? Amém. Sim. Temos que sair em defesa do Evangelho. Temos que sair em defesa da palavra. Mesmo que Deus não dependa da nossa defesa. Mesmo que Deus não precise ser ajudado. Mas se existe uma coisa que o profeta disse, ele disse, Deus tem que ter alguém que possa confiar. Amém, irmão? Amém. Deus tem que ter alguém que possa confiar a sua palavra, que não vai causar dano algum, que não vai murmurar dela, que não vai questioná-la, que não vai levá-la em desprezo. Deus tem que ter alguém que possa pôr a sua mão de confiança e dizer, esse aqui é meu filho. Amém, irmão? Amém. Esse aqui eu posso pôr sobre a minha herança. Esse aqui eu posso pôr sobre a minha herdade. Glória. E Caleb, então, foi sustentar, foi sair em defesa. Porque Caleb estava entre os 12 espias. Caleb tinha visto com os mesmos olhos o que os espias tinham visto com seus próprios olhos. Ele andou 40 dias na terra de Canaã, como os outros também andaram 40 dias na terra de Canaã, espiando, investigando. Cada coisinha que eles faziam, anotavam. Tinham que trazer relatório. Mas quando eles chegaram no arraial, depois de 40 dias, após sair e andar por toda a terra, investigando, que quer dizer espiando, eles vieram com um argumento, dizendo que, na verdade, tudo que foi dito, tudo que foi prometido, tudo que foi falado por Moisés era verdade. Mas vieram com uma contra-argumentação diante disso. Olha, Moisés falou é verdade, o que Moisés pregou é verdade, o que ele ensinou é verdade, o que ele pregou é verdade, mas tem um porém. Lá dentro tem homens que consomem a eles mesmos, lá dentro tem homens gigantes, lá dentro tem homens que são mais poderosos do que nós, são homens que são treinados, são homens
que vão fazer coisas terríveis com nossas filhas, com nossas esposas. Nós parecemos formiguinhas, quer dizer, gafanhoto na presença deles. E então, o que vamos fazer? Alguém tinha que sair em defesa. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Alguém tinha que sair em defesa. Aquela defesa, Deus aceitou. A defesa de Pilatos, Deus não aceitou. Pilatos estava tentando defender Jesus. Não, essa não. Eu não vejo mal nesse homem, não vejo crime algum, não vejo problema nenhum. Eu tenho poder para soltar esse homem. Vocês estão errados, gente. Eu não vejo nada desse homem. Está saindo em defesa de Jesus naquele momento. Mas Deus não aceitou isso. Quem está entendendo, irmão? Amém. Deus não aceitou isso. Por quê? Porque não tinha experiência com aquilo. Não tinha andado com ele. Não tinha. E no entanto, na hora de testificar e na hora de sair em defesa, no caso de Pedro, Pedro saiu fora, ele correu. És tu um deles? Pá, você fala como eles, se veste como eles. És tu um deles? E tem pessoa, irmão, que em vez de falar a verdade, sai em defesa. Você é um crente, você é um cristão, porque você veste como um cristão. E às vezes tem vergonha de testificar. Não, sai em defesa da palavra. Amém, irmão? Amém. Sai em defesa da palavra. Em defesa. O profeta irmão Branham um dia estava ouvindo um pregador pregar. O profeta estava numa audiência, ouvindo um certo homem pregar o evangelho. E depois que ele pregou o evangelho, ou um homem, outro pastor, criticou o que aquele homem estava pregando. E o profeta entrou no meio e defendeu a mensagem daquele homem, porque ele disse que estava certo. Amém, irmão? Amém. Entrou em defesa daquele evangelho, daquele que o homem estava ensinando. Então tem que ter alguém que defende, tem que ter alguém que possa defender. Não que Deus precisa da nossa ajuda. Não. Deus faz coisas que nós nem imaginamos, mas nós precisamos de... Deus precisa, Ele observa, Ele vê aquele a quem está de acordo com a sua palavra. Amém, irmão? Amém. Vê? Então, outra coisa, não tem como você defender uma verdade se você não está na verdade. Seria uma hipocrisia. Não tem como você defender uma verdade e se não está na verdade. Não adianta você dar conselho de casamento para alguém se o seu casamento está quebrado. É verdade. Não adianta você dar conselho para uma família se a sua está destroçada. Não adianta você sair em defesa de alguma coisa, doutrinariamente falando, se o seu está totalmente errado. Então, quando Caleb saiu em defesa da palavra, ele estava na palavra. Amém, irmão? Amém. Ele estava na palavra. Ele podia muito bem sustentar o que tinha dito. Ele pode muito bem sustentar o que tinha dito. E ninguém pôde se levantar e dizer para Caleb: mas Caleb, eu sei que nesses 40 anos de mensagem você duvidou um pouquinho, você questionou um pouquinho a mensagem do pastor, você questionou um pouquinho a mensagem daquele dia. Você lembra? Você foi, cuidado, irmão, cuidado. Em momento algum, alguém se levantou, Caleb, mas eu vi você um dia questionando Moisés. Na sua casa eu vi você falou um pouquinho da pregação de Moisés, questionando um pouquinho da promessa, da mensagem, do que... Porque ele saiu em defesa da palavra, porque estava na palavra. Amém, irmãos? Amém. Na palavra. Na palavra. E pessoas que andam por detrás ou andando atrás, de casa em casa, ou em qualquer lugar, falando do ministério, falando do pastor, falando o que foi pregado, se for falando coisas boas, tudo bem, mas se for contrariando o que foi pregado pelo Espírito Santo, você ou quem quer que seja, está no mesmo espírito daqueles 10 espias que voltaram da terra depois de experimentar a palavra. Meu Deus. Porque tem irmãos cheios de espírito errado, que depois de um culto abençoado, sai criticando o que o pastor pregou. Criticando o que foi falado. Talvez no ônibus, talvez lá depois no serviço, talvez lá em casa, ou quando chegar, ou com um amigo, com uma amiga.
está no mesmo espírito, no mesmo espírito. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mesmo espírito. Então observe bem, como diz um certo provérbio no mundo: boca calada não entra formiga. Como é que é? Não entra mosca, né? Então, mosca nesse sentido aqui é demônio. Os irmãos entendem? Amém. Eu congreguei com um pastor da mensagem há um tempo atrás, muito tempo, quando eu não era pastor ainda, há uns 20 anos atrás, há 21 anos atrás, quando eu não era pastor ainda. Eu via o pastor falar certas coisas, eu via certas coisas, mas nunca saía daqui, ficava caladinho comigo mesmo. Eu falava assim: Deus sabe o que está fazendo, eu não sei. Amém, irmãos? Amém. Deus sabe o que está fazendo, eu não sei. Os irmãos estão entendendo? Amém. E se eu abrisse a minha boca, mosca teria entrado, demônio teria entrado. Aí um espírito entra, aí aquele espírito começa a envolver, a querer ficar contra o pastor, querer corrigir o pastor, querer dizer: mas por que disse, por que aquilo outro? Mas eu não acho. Esse é um demônio, é um espírito de desavença. É um espírito que estava lá em Cades Barneia, inflamando o povo, inflamando a igreja. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, cuidado, irmãos e irmãs, cuidado desses irmãos que dizem a si mesmos de irmãos que chegam perto de você, falando, cuidado, seja espiritual, porque eu nunca vi uma pessoa, por que eu estou falando isso? Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe, amém, irmãos? Amém. A linha é totalmente diferente, mas eu nunca vi uma pessoa falar do meu ministério, do que Deus tem dado, e sair ileso. Nunca vi. Show. Então onde estão os Josué e os Caleb de hoje? Que vão sustentar o que Deus disse. Amém, irmãos? Amém. Que vão sustentar o que a palavra disse. Que continua a sustentar o que Paulo disse. Que continua a sustentar o que Pedro disse. Onde estão os verdadeiros Josué e Caleb? Que irão sustentar a forma natural da mulher, a forma natural do homem. Onde estão Josué e Caleb, que vão sustentar aquela modalidade cristã, aquela ética cristã na vestimenta, no cabelo, no comportamento? Tem que ter alguém para sair em defesa, amém, irmãos? Amém. Tem que ter uma irmã aqui hoje para defender uma Sara. Oh. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Uma Sara. Tem que ter alguém. Então observe. Se foi um tipo quando o profeta disse que Israel saindo do Egito era um tipo da igreja saindo das denominações, então temos que analisar que desde a saída, caminhada até a entrada em Canaã, se encontram os mesmos resultados em que resultou diante do fato de terem recebido um profeta vindicado pela coluna de fogo e nuvem. Oh, grande Deus. Entre a igreja e Deus estava o grande Moisés com uma mensagem e uma promessa. Vou repetir. Entre a igreja de Deus, Israel, e o profeta estava Deus. Amém, irmãos? Amém. A mensagem, como sempre, imutável, pois ela é Deus, mas o povo em si sempre pensa um pouquinho diferente às vezes acerca dela. Na mensagem havia os Datãs, havia os Corés, havia os Abirões, e adiante dela tinha uma parentela e um profeta mercenário, falando de Balaão. Na mensagem também havia muitos murmuradores, queixosos, que sempre estava contendendo com o mensageiro e sua mensagem. Havia muita gente que veio misturada, multidão mista. Sim, gente predestinada a sair do Egito, mas para perecer no deserto junto com a mensagem. E se isso não se repete hoje, e se isso não se repete tudo novamente hoje de novo, tudo que foi falado acerca disso na Bíblia seria uma mentira e na verdade temos uma imagem exata.
pois lá atrás foi somente uma sombra da saída e da caminhada de Israel no Egito, mas hoje nós temos a imagem exata. Amém, irmão? No entanto, o maior erro da igreja que havia saído do Egito junto com seu profeta foi se acostumar com a mensagem ao ponto de se assentar um pouco para folgar-se. Com Deus não pode se acostumar, pois o fato de ser amigo dele ou muito abençoado por ele leva as pessoas a ter um comportamento errôneo perante ele. Entre esses e outros estão Davi, um homem que tinha conhecimento de que ele era segundo o coração de Deus. Temos outro chamado Uzias, por ter sabido que seu reino era muito próspero, sabendo que a mão de Deus era com ele. Entre todos os que naufragaram na fé, uns sendo engolidos pela terra, outros ao fio da espada, quando Moisés desceu do monte, outros pelo próprio anjo em Moabe, outros por escorpiões. Essas pragas nunca chegaram a 2 fiéis crentes da mensagem do dia, Josué e Caleb. Amém, irmão? Nunca chegaram nisso. Essas pragas nunca chegaram em Josué e Caleb, entre esses 2 crentes. Vamos colocar para o dia de hoje. E essas pragas têm chegado ao Josué e Caleb? Nunca passou na minha mente uma dúvida. Nunca passou na minha mente alguma dúvida acerca do que prega. Nunca passou na minha mente alguma dúvida, alguma discrepância entre Josué e Caleb. Nunca passou tal coisa. Amém, irmãos? Amém. Onde estão Josué e Caleb de hoje? Aleluia. Nesses 40 anos de mensagem, Josué e Caleb permaneceram mesmo com a mensagem e o mensageiro. Além do mais, a fé deles estava conectada com a de Moisés. Eles eram os mesmos quando creram, os mesmos quando caminharam, os mesmos quando foi lá em Canaã, os mesmos que defenderam a palavra. Amém, irmão? Amém. Não mudou nada. Mas aí você encontra pessoas, encontra irmãos, que como mudou? Ei, mas como mudou, certo irmão? E mudou para pior. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando um cristão conhece a mensagem, recebeu a palavra, provou da boa palavra, foi iluminado com o poder da palavra de Deus, e depois, irmãos, ele sai da presença de Deus. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa que é terrível e triste. A condição desse indivíduo é lamentável, é de dar pena. É mais terrível do que um ímpio pecador. É a condição mais terrível do que um ímpio pecador. Ele pode dizer assim: eu saí, mas não fumo, mas não bebo, não jogo, sabe? Eu saí, estou afastado, mas eu não bebo, não jogo, eu sou fiel à minha esposa. Eu saí da mesa, eu não estou contando. Ele é mais infeliz. Ele é mais infeliz do que um ímpio pecador. Vocês vão entender, né, irmão? Mais infeliz. Então observe, não importa quanto tempo passava dentro da mensagem, eles a tinham como sendo o mesmo, sabendo que o Senhor não mudaria sua palavra e nem seu comportamento acerca daqueles que andaram com ela. Na mensagem A Era de Éfeso, parágrafo 67, essa é a história da igreja. Estou lendo a mensagem romana. Esta é a história da igreja, quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo, em vez de ajustar-se a Deus. O que é ajustar? O que é ajustar? Vamos pegar aqui, por exemplo, você vê na sua casa uma mesa ou uma cadeira. E você vê que ela está balançando para lá e para cá, e você descobre que a porca está muito desajustada ao parafuso. E aí você fala assim: eu estou incomodado com isso, isso não pode ficar assim, porque se isso desajustar mais ainda, vai me levar ao chão. Tem muitos cristãos que, se não ajustar a sua vida, o que acontece? Cai no pecado, cai no chão.
Pega a dureza do coração. Aí você fala assim, não, para melhorar isso, eu vou pegar essa chave e vou ajustar isso aqui. Vou apertar isso aqui. Apertar. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ou a mesa está torta, você diz, vou alinhar isso aqui, vou ajustar. Esse quadro, você, presta atenção você, olha, se esse quadro aqui, eu não sei se ele está reto não sei se está reto, mas se ele tivesse um pouquinho para cá, caído, incomodaria muita gente, não incomodaria? Mesmo que isso não traga nenhum problema, mas incomoda estando desajustado, desalinhado. Aí você vai lá e alinha ele. E você pode olhar naturalmente. Amém, irmãos? Amém. Então o profeta diz o seguinte, a era de Éfeso 67, quando ela pensa mais em ajustar-se ao mundo, em vez de ajustar-se a Deus, não tardará muito tempo para que você comece a ver que deixam de fazer as coisas que faziam e começam a fazer coisas que não fizeram originalmente. Muda seu modo de vestir, suas atitudes, seu comportamento. Vou ampliar mais. Muda a maneira de falar. Verdade. Muda as amizades. Começa a angariar amizades que antes ele não tinha. Começa a aproximar de lugares que antes ele não ia. Começa a ver, a ler coisas que antes não lia. Coisas que antes ele dava temor de ver, já não tem mais. Isso quer dizer que Deus está afastando aos poucos. Preste atenção no que é afastamento. Se tem alguma coisa que você temia lá antes, de ver, de ouvir, de fazer, de falar. Se tem alguma coisa que antes você temia lá, e essas mesmas coisas hoje você não se preocupa, irmão, é sinal de que Deus está indo embora. Quem entendeu, irmãos? Você temia, mas não tem mais. Aquilo que você temia de ver, não tem mais. Você temia assistir coisas de televisão, coisa mais. Hoje, não naturalmente, você liga ela normalmente. Você temia falar certas coisas, você fala. Você temia mentir, hoje você mente, aquelas mentirinhas brancas, passa batido. Isso é sinal de que Deus está, ó, saiu. É. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. É. Antes você tinha aquele espírito de mansidão, aquele espírito calmo, mansidão. Hoje você estoura qualquer coisa. Ó, temperança. O profeta diz, é sinal de que Deus está saindo. Porque o profeta disse que um cordeiro não se comporta assim. Como é que a pomba vai descer o cordeiro? É. A natureza nossa tem que ser de cordeiro. Quer entender, irmãos? Amém. Qualquer coisinha estamos explodindo. Qualquer coisinha estamos respondendo. Uma explosão para cá. Qualquer coisinha está se enfurecendo. Qualquer coisinha é motivo de passar atropelando e metralhando tudo. É natureza de quê? De bode. Meu. Os Josués e Caleb são esses. Os Josués e Caleb são esses. Pergunta. Os Josués e Caleb são esses? Pergunta. Não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta. Os Josués e Caleb são esses? Era um erro levar nossos filhos ao cinema. Hoje, tornou relevante. Ah, vamos levar. É só um filminho. É só um filminho que está em cartaz. Todo mundo vai, por que nós? Nossos filhos andam muito presos. Nossos filhos andam muito reprimidos. Isso tem que divertir um pouco. Hoje eu saí com minha família. Diverti um pouco hoje com minha família. Saí, fui lá para a cachoeira. Fui lá para a cachoeira, lá perto do Recanto das Águias. Pertinho. Tinha ninguém, eu e minha esposa. Minha filha Cheryl, Yasmin e o filho da irmã Cleide, Gabriel. Estavam lá divertindo. Aquilo ali não traz nenhuma dificuldade. Era um erro levar nossos filhos ao cinema. Hoje isso se tornou relevante. Aí o que aconteceu? Aí nós estamos descendo. Porque lá é o seguinte, é uma queda muito grande de água, vem lá, aí forma uma cachoeira, depois forma outra cachoeira, desce uma ponte, são 5 cachoeiras. Aí nós estávamos descendo. Quando eu vi uma conduta meio estranha de um rapaz lá embaixo, peguei minha família e vamos embora. Não tem que ficar contemplando essas coisas. Quer entender, irmãos? Não tem problema, não tem o que e tal.
Detestávamos a ideia de ter uma TV em casa, mas hoje nós gostamos. Ih, meu Deus do céu. Era uma vergonha alguém afastado da igreja passar na sua frente vestido de bermuda sem camisa, no caso dos homens. Para a mulher, no caso, era uma calça, um short, um esmalte, um batom. Hoje, na maior cara de pau, ainda te chama de seu irmão na mensagem. Andando de bermuda, de calça. Oi, irmã! Oi, irmã! Antes era uma grande preocupação quando não dava para ir no domingo à igreja. Hoje, ficando em casa no domingo, dizem que estão descansando. Era uma preocupação antes, mas não, eu estou descansando. Antigamente, o crente virtuoso não tinha medo de dizer a visita para esperar ou ficar em casa enquanto iria ao culto. Uns até gostam de que a visita chegue na hora do culto, pois tem um espírito de anti-adoração. Meu Deus. Uns até gostam que a visita venha em casa, para não ir no culto. Espírito de anti-adoração. Antigamente, praia de nudismo era só para os que querem se despir totalmente. Hoje, crentes da mensagem cruzam com eles nas areias. Antigamente, esses atos desportistas, entendíamos que isso era só para os mundanos, mas hoje caímos na real que também podemos fazer prática desses esportes, tais como basquete, voleibol, futebol, gincana, amizade oculta, fazer torcida. Antes entendíamos que os denominacionais estavam perdendo tempo, imitando o mundo e fazer peças teatrais, mímicas, encenações, mas hoje entendemos que podemos fazer também. Na mensagem tem algumas igrejas fazendo também. Antigamente entendíamos de que quem estava totalmente organizado e divididos eram os pentecostais, mas hoje parece que alguns pensam que ainda são o mesmo com eles. Antes tinha muita mensagem para falar contra a denominação e contra os denominacionais. E hoje falta mensagem para pregar contra os que dizem ser da mensagem. Quem entendeu, irmãos? Antigamente a palavra dada, ainda em namoro, era uma coisa séria. E hoje uma moça e um rapaz, uma moça namora um monte de rapazes e um monte de moças para chegar em um. Meu Deus. Está desse jeito da mensagem. Namora com esse, namora com aquele outro, não deu certo, vamos namorar com o outro. Não é, irmão, deixa eu dizer, um rapaz e uma moça que namora na mensagem, tem que ter certeza disso. Tem que ter certeza. Porque na verdade não existe nem namoro na mensagem. Essa palavra namoro nem existe na Bíblia. Na Bíblia é assim, o rapaz namorava da moça e a moça namorava do rapaz. Um tinha um sentimento para um e o outro tinha um sentimento do outro. Não tinha esse negócio, vamos namorar para dar um tempo? Não. O rapaz já chegava e dizia, eu estou ardendo, diz o profeta na mensagem, meu coração está ardendo por você. Está você o mesmo? Aí ela respondia, está também. Você quer casar comigo? Diz o profeta. Ele falava a palavra, ela recebia a palavra, já estava casado. Quem entendeu, irmão? Amém. Já estava casado. Mas depois de 6 meses, já está com outro. Já é porque não deu certo. Adúltera. Na mensagem, tem pastores que nem mexem nesse assunto, irmão. Tem pastores aí que nem mexem. Tá uma bagunça as igrejas. Aí, ó. Bagunças, namoros escandalosos. Casamentos feitos. Todo bagunçado. Sabe? Pastores que ainda querem, sabe, não querem diminuir o peso do bolso. Com medo de perder membro. Com medo de perder aquele casal, aquele jovem, aquela família. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Antigamente, era vigília. Olha só. Antigamente era vigília constante dos pais em relação à sua filha e o rapaz quanto ao namoro. Hoje, esses pais se tornaram displicentes e até permitem que eles saiam a sós, viajam a sós e ficam até dentro do quarto a sós. Ah, pastor, isso não acontece na mensagem. Me engana que eu gosto. Não é longe não, você não precisa viajar longe para ver essas coisas não, gente. Antigamente, casamento e divórcio era tratado mais a sério na igreja, mas para não aborrecer os membros e até não perdê-los, fazem vista grossa. Antigamente, os hinos eram bem selecionados, mais sacros. Hoje estão fazendo aulas de canto, aulas de música, corais bem treinados, vozes treinadas. Antigamente falávamos duramente contra certos instrumentos na igreja. Hoje busque quem a toque. Parecem que caíram como diz o mundo, na real. Eu vi um pastor dizer assim, nós temos que ter a mente aberta. Eu falei, você está afastado. Você caiu da graça. Um dia alguém falou assim, pastor, vamos pôr bateria na igreja? Eu falei assim, antes que eu ponha bateria na igreja, deixa eu bater em você primeiro. Vocês vão entender, irmão? Aí você fala, mas pastor, bateria é um instrumento musical. É, na verdade, um instrumento musical. Mas o instrumento já fala por si mesmo. É uma bateria. Quem está entendendo, irmãos? Os cultos de orações, isso aqui serve para nós, tá? Os cultos de orações. Ei, meu Deus do céu. Havia um choro desesperador, pranto, gritos, berros, soluços, esqueciam até do horário. Hoje estão lembrando o orador do relógio. Hoje estão olhando o relógio. Um dia eu estava orando com a igreja e tinha 2 rapazes. Um estava, de repente eu disse, olha para o relógio. Para ver se o relógio, o ponteiro andou. Vocês estão entendendo, irmãos? Ai, Deus. Igreja velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, só no canto mesmo. Igreja velha, cobertura, como é que é? Estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de pau, capim. Então tá bom. Como nós gostamos de cantar assim. Hoje, grandes edificações, melhores acomodações, grandes pináculos querem mostrar a estrutura do templo para Jesus. Um dia eu vi o irmão vendo um vídeo de 2 irmãs cantando, igrejinha velha, todo mundo sentado assim, sentado num toco e batendo, e debaixo da palha, sem luz, só no canto, só na vela. Que saudade dessa igrejinha. Então vamos fazer uma para nós congregar? Vamos fazer uma para nós congregar assim, irmão? De toco e de palha? Não, eu não quero assim não, pastor, não vai ter nem luz, nem energia. É só no cântico mesmo, é só na música mesmo, irmão. É só na música mesmo, só fica na música, na letra. Dá para fazer. Lá no recanto das águas dá para fazer. Ei, meu Deus do céu. Já teve gente, irmão. Já teve gente que não veio congregar conosco porque nós não temos estrutura. Ah, igrejinha pobre, igrejinha não tem nem ar-condicionado, não sei o quê. Nem estacionamento. Eu quero saber de estacionamento, eu quero saber que Deus está estacionado aqui. Amém. Eu quero saber que Ele está estacionado, amém, irmão? Quando não tinha carro, quando nós não tínhamos carro, não muita comida, não muita roupa, uma casinha, quando dependíamos mais de Deus do que das coisas do mundo, éramos de verdade alguém nessa mensagem.
Mas parece que toda essa identificação, é apenas uma gama de pessoas que se sentaram para folgar-se com a mensagem e seguir presumindo que tudo está indo muito bem. O profeta diz na mensagem: hoje nós temos roupas melhores do que costumávamos ter. Temos casas que antes não tínhamos, temos carros que antes não tínhamos mais. E isso tudo foi um erro. Isso tudo foi uma armadilha de Satanás para deixar nós mais folgados. Porque não tem sacrifício. Não tem sacrifício. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Não tem sacrifício. O carro te deixa na porta. Você não tem que ficar no ônibus lá, no meio do bar de subaco dos outros. Você não tem que ficar ali. Você não tem sacrifício. Oh, que maravilha. Não tem sacrifício. Não. A casa hoje tem suíte, tem não sei o quê. Não. Isso tudo deixa as pessoas folgadas. Quem está entendendo, irmãos? Dessa maneira. Então Israel tinha tudo. Israel tinha comida na hora, tinha água na hora, tinha codorniz na hora, tinha café da manhã na hora. Isso tudo fez eles ficar folgados. Sentou para folgar. E se Deus dissesse, vai caçar agora a comida? Mas aonde, senhor? No deserto? Como é que caça? E se Deus dissesse, agora sacrifica, vai atrás do seu alimento? Não, e Deus estava dando tudo para eles. Sombra de dia, com a nuvem. Luz de noite com a coluna de fogo. É codorna no almoço. É pão de manhã no maná. É não sei o que, água fresca saindo da rocha. Folgou. Começou a folgar. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Começou a folgar. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, tem cristão que pensa que como diz, pensa que pode driblar Deus como se fosse um jogador de futebol. Deixa eu dar um drible em Deus, passar uma caneta nele. Oh Deus, me dá um carro, eu estou precisando de um carro. Oh Senhor, para mim ir para a igreja, só para a igreja, tá Senhor? Eu vou oferecer só para a igreja. Deus vai dar o carro. Aí vai pescar, aí já não vem mais no culto porque está pescando. Aí vai no culto porque foi visitar o pai lá no ano do aniversário. Estão entendendo, irmão? Desse jeito. Senhor, me dá uma esposa, Senhor, eu quero uma esposa, sabe, Senhor, eu sou um homem, e o Senhor sabe como é que é, tá difícil, é tanta coisa, a gente fica meio, o Senhor sabe como é que é, Senhor, dificuldade, dá uma esposa, Deus dá uma esposa. Aí com 2 anos, é soco na esposa, é porrada na esposa, é chamando ela disso, aquilo, outro e tal. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E a esposa do mesmo jeito. Tem esposa que não merece o marido que tem. Tem marido que não merece a esposa que tem. Às vezes o marido está cansado, quer um carinho da esposa, quer encostar na esposa, quer ter uma afinidade maior com a esposa. O homem é carne, ainda tem carne ainda. E ela fica lá, moada no canto. Vai dormir, acosta um do outro. O marido vai tocar, não, sai pra lá, eu tô cansada. Que esposa é essa? Uma vez o pastor Vanderlei Belo Horizonte, em cima do púlpito, falou uma expressão terrível. Ele falou assim, ei, você mulher, você que fica fechando as pernas do seu marido, você está mandando ele para amante. Você está dando ele para um amante. Foi grosso em cima do púlpito. Ele estava certo. Aqui não tem isso não, aqui não tem medida de palavra não. Aqui tem que pregar a verdade, amém, irmãos? Amém. Se quiser uma coisa mais fresquinha, é só procurar alguns pastores da mensagem que tem por aí. Irmãos. Sabe? No princípio, quando casa, é aquela melação. Ai, queridinho, bem pra cá, bem pra lá. E eu fiz um bolo com você. Como? Eu fiz um biscoito. Eu fiz um...
Aí entupindo o homem, tanto de coisa que eu fiz pra você, meu queridinho. Aí hoje o marido, cadê aquele biscoitinho? Vai fazer. Cadê a toalha, querido? Tá no varal, vai pegar. Oh, querido, eu estou tão cansado, eu gostaria de um carinho hoje. Corta a cabeça do cachorro. Carinho o cachorro, o gato. Ah, pelo amor de Deus. E aí o homem está por aqui, a mulher está por aqui, não pode fazer nada, não pode separar, porque senão vai escandalizar os filhos, vai escandalizar a filha, a vizinhança, porque já tem muito tempo casado. Aí fica lá, ó, sujeitando aquilo o tempo todo, ó, aguentando aquilo todo. Só cumprindo com os resultados, só cumprindo com a obrigação de não faltar comida, não faltar o óleo, não faltar a conta de luz, pagar as contas. Ele fica sendo um faxineiro, um pagador de conta de casa. Estou saindo lindo aqui da mensagem. Mas Deus tem misericórdia de nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos na Santa Ceia em Sarzedo. Amém, irmãos? Amém. 5 horas o ônibus, a van aqui na porta da igreja, para levar os irmãos para a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Então, aqueles irmãos que quiserem lá fazer uma visita para a irmã, nós vamos lá fazer uma visita para ela, rapidinho. A irmã Esmeralda, fazer uma oração para ela. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por esta porção da Tua palavra. Cremos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, abençoa, Senhor. Abençoa cada irmão. Abençoa cada irmã. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um nessa noite, ó Pai. Confirma a Tua presença em nossos corações. Abençoa os irmãos que ouviram esta palavra, que possamos crescer nessa palavra, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos. Até o próximo culto, se Deus permitir. Amém. Glória a Deus. Obrigado.